Existem 5 erros comuns que muitas pessoas cometem quando estão tentando emagrecer. Esses erros podem acontecer devido à falta de conhecimento, mitos culturais ou até mesmo por conselhos errados de amigos. Embora o processo de emagrecimento envolva a restrição calórica, ou seja, comer menos e gastar mais, muitas vezes as pessoas cometem falhas na busca dessa restrição calórica, o que pode atrapalhar, sabotar e atrasar o processo de emagrecimento. O primeiro erro comum no processo de emagrecimento é se focar em produtos light. Embora esses produtos devam ter 25% de redução calórica ou de sódio, de acordo com a legislação, isso não significa que eles sejam pouco calóricos ou saudáveis. Muitas vezes, esses produtos light ainda têm uma boa carga de calorias e sódio, o que pode prejudicar a sua dieta e atrapalhar o processo de emagrecimento. Portanto, é importante ter cuidado com a quantidade e a qualidade dos alimentos que você consome, mesmo que sejam light. Além disso, é importante lembrar que muitas vezes os produtos light são altamente industrializados e podem conter muitas substâncias químicas e aditivos, que podem ser prejudiciais à sua saúde e à sua dieta. Portanto, é importante ter cautela e ler com atenção a lista de ingredientes dos produtos, mesmo que sejam light, para evitar a ingestão de substâncias nocivas ao seu organismo. Alguns alimentos diet foram originalmente criados para pessoas com diabetes, que têm restrição na ingestão de açúcar simples. No entanto, muitas pessoas começaram a consumir esses alimentos pensando que eles são menos calóricos, mas isso não é necessariamente verdade. Isso depende da composição centesimal do alimento, que é a relação entre os nutrientes presentes na comida, como carboidratos, proteínas e gorduras. Portanto, não dá para afirmar que um alimento é menos calórico só porque é diet. É importante ler a tabela nutricional do produto para saber exatamente quantas calorias ele contém e qual a sua composição nutricional. A composição centesimal de um alimento é feita por 5 elementos: carboidratos, proteínas, gorduras, água e minerais. Quando um elemento é removido de um alimento, como o açúcar em um chocolate, os outros elementos se elevam para compensar a perda. No caso do chocolate, o elemento que sobe é a gordura, o que faz com que o alimento continue tendo bastante calorias. Além disso, o chocolate ainda continua tendo carboidratos, pois a massa de cacau é um carboidrato. Portanto, é importante verificar a composição nutricional dos alimentos para ter certeza de que eles realmente se encaixam nas suas metas de perda de peso. Os alimentos diet ou light muitas vezes são vistos como mais saudáveis, mas não é sempre o caso. Como já explicado, esses alimentos podem ter menos açúcar, mas mais gorduras, o que faz com que tenham uma quantidade considerável de calorias. Além disso, esses alimentos costumam ser altamente industrializados e podem conter muitos aditivos e substâncias químicas, o que pode ser prejudicial à saúde. Portanto, não dá para generalizar e afirmar que todos os alimentos diet ou light são saudáveis ou indicados para perda de peso. É preciso analisar a composição nutricional de cada alimento individualmente. É comum pensar que comer menos sempre leva à perda de peso, mas isso não é necessariamente verdade. Quando se come muito pouco, o corpo entra em modo de sobrevivência e começa a guardar mais calorias, o que pode atrapalhar a perda de peso. Além disso, comer muito pouco pode causar falta de energia e nutrição, o que pode ser prejudicial à saúde. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio na alimentação e buscar um déficit calórico moderado, de forma a promover a perda de peso de maneira saudável e sustentável. Quando você reduz drasticamente a quantidade de calorias que ingere, seu corpo interpreta isso como uma situação de escassez de alimento e entra em modo de sobrevivência. Nesse modo, o metabolismo é reduzido para economizar energia e preservar o tecido adiposo. Isso faz com que seu corpo queime menos calorias, mesmo em repouso, o que dificulta a perda de peso. Além disso, um déficit calórico muito agressivo pode causar outros efeitos colaterais negativos, como falta de energia, fome excessiva, irritabilidade e fraqueza muscular. Quando você come muito pouco, seu corpo não só reduz o metabolismo basal, como também pode queimar a massa muscular como fonte de energia em um processo chamado de catabolismo. Quanto menor a quantidade de massa muscular, menor será a quantidade de calorias que você queima mesmo em repouso. Esse efeito pode causar a perda não só de gordura, mas também de músculos, o que não é saudável. Além disso, quando você volta a comer normalmente, seu
Seu corpo pode armazenar mais gordura para se proteger de novas situações de escassez de alimento, o que pode fazer com que você engorde de novo. Quando você pratica uma restrição calórica muito severa, seu corpo entra em modo de sobrevivência e começa a utilizar as reservas de energia que tem, inclusive a massa muscular. Isso significa que, além de perder gordura, você também pode perder massa muscular, o que não é saudável. Portanto, é importante evitar restrições calóricas muito severas e optar por um déficit calórico moderado, que permita a perda de gordura sem prejudicar a saúde e a massa muscular. Um terceiro erro comum no processo de emagrecimento é consumir muitos alimentos industrializados e poucos alimentos naturais. Os alimentos industrializados geralmente são mais calóricos, têm menos nutrientes e podem conter muitos aditivos e substâncias químicas nocivas à saúde. Por outro lado, os alimentos naturais são ricos em nutrientes, menos calóricos e mais saudáveis. Portanto, é importante adotar o hábito de consumir mais alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais, e menos alimentos processados. Embora os alimentos industrializados sejam mais práticos e fáceis de consumir na vida moderna, é importante lembrar que eles não são tão saudáveis quanto os alimentos naturais. Os alimentos naturais são mais nutritivos, menos calóricos e contêm menos aditivos e substâncias químicas nocivas. Além disso, eles podem ajudar a controlar a fome e manter a sensação de saciedade por mais tempo. Portanto, é importante buscar uma alimentação baseada em alimentos naturais para promover a perda de peso de forma saudável e eficaz. O abuso de adoçantes é um erro comum na dieta de emagrecimento. Embora os adoçantes possam ser uma alternativa para reduzir a ingestão de açúcar, eles podem ter efeitos adversos na saúde se consumidos em excesso. Além disso, alguns estudos indicam que os adoçantes podem até estimular o apetite e a fome, o que pode atrapalhar o processo de emagrecimento. Portanto, é importante consumir adoçantes com moderação e preferir alimentos naturais como frutas, que têm açúcar natural e outros nutrientes importantes para a saúde. O adoçante pode parecer uma ótima alternativa para reduzir as calorias consumidas, mas é importante ter cuidado com o seu uso. Embora o adoçante tenha menos calorias que o açúcar, ele pode estimular o apetite e a fome, fazendo com que você acabe comendo mais. Além disso, alguns adoçantes podem causar efeitos colaterais como diarreia, gases e dor de cabeça. Portanto, é importante usar o adoçante com moderação e sempre preferir alimentos naturais, como frutas, para adocicar os alimentos. O adoçante pode enganar o seu cérebro, fazendo com que ele pense que você está ingerindo carboidratos, mesmo quando você não está. Isso pode estimular a produção de insulina, o que pode atrapalhar o processo de emagrecimento e até mesmo levar a ganho de peso. Além disso, o excesso de adoçante pode prejudicar o seu paladar, fazendo com que você tenha mais dificuldade de apreciar os sabores naturais dos alimentos. Portanto, é importante usar o adoçante com moderação e sempre preferir alimentos naturais para adoçar os alimentos. Portanto, é importante ter cuidado com o uso do adoçante e não abusar dele, pois isso pode prejudicar a sua saúde e o processo de emagrecimento. O abuso de adoçante pode levar a uma ingestão excessiva de substâncias químicas sintéticas, como ciclamato de sódio e sacarina sódica, que são comumente usadas como adoçantes na alimentação. Isso pode ter efeitos adversos na saúde, principalmente se consumidos em grandes quantidades. Além disso, o adoçante pode alterar o sabor natural dos alimentos. Embora a Organização Mundial da Saúde não tenha identificado riscos imediatos de adoçantes para a saúde, em estudos a curto prazo, ainda existem muitas dúvidas sobre os efeitos a longo prazo desses produtos. É importante considerar que os adoçantes são substâncias químicas sintéticas, cujas reações no corpo ainda não são totalmente compreendidas. Portanto, é aconselhável usar adoçantes com moderação e preferir alimentos naturais para adoçar os alimentos, para evitar possíveis riscos a longo prazo. Restringir o uso de adoçantes ao mínimo possível é uma forma de proteger o seu organismo de possíveis efeitos adversos. Muitas pessoas, especialmente as mulheres, têm o hábito de comer algo doce após o almoço, o que pode atrapalhar o processo de emagrecimento. As sobremesas são geralmente ricas em açúcar e calorias e podem causar picos de insulina, que podem levar a ganho de peso. Portanto, é importante ter moderação e não comer sobremesas com frequência, para não comprometer o seu emagrecimento e a sua saúde.
Quando você come mais calorias do que o seu corpo necessita, essas calorias excedentes são armazenadas como gordura, que é a forma como o corpo armazena energia. O chocolate, por exemplo, é um alimento rico em calorias e, se comido em excesso, pode ser armazenado como gordura pelo seu corpo. Portanto, é importante ter cuidado com o que você come e manter uma dieta equilibrada, para não exceder a ingestão de calorias e evitar o acúmulo de gordura. Você pode usar um calculador de calorias como o Google Calorie Calculator para saber quantas calorias você precisa ingerir por dia para manter o seu peso ou perder peso. Também é importante considerar a sua atividade física, pois quanto mais ativo você for, mais calorias você vai queimar. Comer uma maçã como sobremesa é uma boa escolha, pois você sabe quantas calorias ela tem, e ela é uma fruta natural e saudável, diferentemente de outras sobremesas que podem ter muitas calorias e açúcar. Você pode seguir essas dicas para perder peso de forma saudável e equilibrada, mas lembre-se de que o processo de emagrecimento é individual e pode levar tempo. É importante ter paciência e consistência para ver resultados. Se você está acima do peso e precisa de resultados mais rápidos, você pode considerar o link que foi mencionado no final do vídeo, que oferece mais dicas para acelerar o processo de emagrecimento. Lembre-se de que o mais importante é buscar métodos saudáveis e realistas para perder peso, evitando métodos milagrosos ou rápidos demais.